Prestem bastante atenção ao título deste vídeo, a incoerência dos judeus messiânicos, né? Isso não significa de maneira nenhuma que eu estou dizendo que os judeus messiânicos sejam burros, nem que sejam pessoas imorais, nem que sejam pessoas que devam ser esculhambadas e assim por diante. Eu apenas estou colocando aqui incoerências e eu vou mostrar que incoerências são essas, tá certo? Do movimento judaico-messiânico e de todo aquele que diga que segue o judaísmo tradicional e ao mesmo tempo Jesus e o Novo Testamento, tá bom? Então, por favor, não dê o não gostei neste vídeo apenas por não concordar com o que eu estou falando, porque eu defendo o respeito, tá certo? A todas as religiões, eu não acho que nenhuma religião tenha que ser é, esculhambada ou caçoada, você dar risada dela publicamente, não é? Apenas estou mostrando aqui incoerências fundamentais nesta religião, que na verdade é um sincretismo de judaísmo e cristianismo. É um sincretismo de duas religiões totalmente diferentes e contrárias, tá certo? O seguinte, qual é o ponto alto da história da salvação ou da história da revelação de Deus para os homens? Essa pergunta tem duas respostas. Tem uma resposta do judaísmo e tem uma resposta do cristianismo, né? Não tem como ter uma resposta que respeite ao mesmo tempo o judaísmo e o cristianismo. Porque, para o judaísmo, o ponto alto da história da revelação de Deus para os homens é o Monte Sinai, é a Torá, né? Quer dizer, eu vou mostrar daqui a pouco um texto de Maimônides, tá certo? Em que ele diz que Moisés é o maior de todos os profetas, jamais vai surgir outro, tá bom? E jamais vai surgir outra coisa depois da lei de Moisés. Então, para o judaísmo, chegou na lei de Moisés, acabou. Não tem mais nada novo, tá certo? Já para o cristianismo, não. Para o cristianismo, qual é o ponto alto? A salvação de Jesus. Jesus, a morte de Jesus, o Calvário, não é? Porque seria a nova aliança, seria o profeta prometido, seria a expiação dos pecados da humanidade, e isso não bate com o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo diz que é a Torá e pronto, não tem nada novo além disso. Aí alguém poderia dizer, mas e o Messias? Não tem o Messias no judaísmo? Mas aí é o seguinte, o Messias do judaísmo não é o Messias do cristianismo. O Messias do judaísmo é um líder político mortal que morre e que é um homem que nasceu normalmente, tá certo? E que tão somente é um rei político de Israel. Nada além disso. Não é Salvador, não é Deus, não é remissão de pecados, não é filho de Deus, não é eterno, nada disso, tá bom? E eu vou mostrar isso com textos e não apenas falando, não é isso? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vou mostrar os versículos provando o que eu estou dizendo. Para provar que o cristianismo diz que o ponto alto da história é Jesus, veja o seguinte: Mateus 1 e 21 fala de que Jesus, como uma profecia, né, ele será chamado Jesus porque salvará o povo dos seus pecados, ou seja, uma coisa nova, tá bom? Marcos 1 e 15, o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo, uma coisa nova, portanto. Gálatas 4, do 4 ao 5, vindo a plenitude dos tempos, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Portanto, uma coisa nova, a plenitude dos tempos, né? Então chegou o tempo de chegar a coisa nova, que é Jesus Cristo, tá bom? Hebreus 1, do 1 ao 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e para quem também fez o mundo, né? Então, o ponto alto da história para o Novo Testamento é Jesus, não existe dúvida sobre isso, tá bom? Nós podemos ver também que para alguns textos do Novo Testamento, a Torá é um aio, ou seja, a lei servia para levar até Cristo. Então, o ponto alto seria Jesus, tá bom? E a Torá, que é lei, só serve para levar até esse ponto. Isso está escrito
em Gálatas 3, do 24 ao 25. Então, a lei não é o mais importante, ela é um aio que leva até a coisa mais importante, tá bom? Isso é o que diz o Novo Testamento claramente nestes textos que eu falei. E para o judaísmo? Para o judaísmo, a coisa mais importante é a Torá. Não tem nada depois da Torá. Depois da Torá, pronto, Deus já falou com a humanidade e vai ser esta Torá até o fim dos tempos, tá certo? E eu vou mostrar isso em textos judaicos, tá bom? Eu estou aqui com dois livros do judaísmo que vão falar sobre isso. O primeiro deles é Maimônides. Isso aqui tem o comentário da Mishnah do Pirkei Avot por Maimônides e tem também os princípios do judaísmo, né? O chamado Introdução ao Perek Helek, certo? Que é onde Maimônides, que foi esse sábio judeu da Idade Média, certo? Século 13, se eu não estou enganado, ele fala os princípios da religião judaica aqui neste livro. E aqui eu vou mostrar que para o judaísmo o Messias é apenas um líder político humano e mortal, tá bom? E vou mostrar também que a Torá era algo que nunca iria mudar. É a Torá e ponto final, tá certo? Então vou procurar aqui. Olha aí, gente, na página 113 deste livro, na página 113 diz o seguinte: os dias do Messias é a época em que Israel será novamente um reinado soberano. Eles retornarão à terra de Israel. Este rei será muito grande e sua residência oficial será Sion. Sua fama crescerá e será conhecido entre todos os povos. Ainda mais do que o rei Salomão. Todas as nações lhe prestarão homenagem, tal, virando a página aqui. Olha aí. Nada no mundo físico, preste bastante atenção. Nada no mundo físico mudará no seu estado presente. Somente a soberania retornará a Israel. Tá? Não, aí ele cita aqui o Talmud, né? Brachot 34b, Shabbat 64a, 155b, Pesachim 68a, Sanhedrin 91b e 99a. Isso aqui é Talmud, citado por Maimônides. Não há diferença entre este mundo e os dias do Messias, a não ser a servidão dos impérios, né? Então, o que é que Maimonides está dizendo? Não vai ter coisas diferentes nos dias do Messias. Não vai ser um mundo mágico. Não vai ser salvador do mundo. Os dias do Messias vai ser uma ocasião em que Israel será um povo soberano. Apenas isso. Tá certo? Então, para o judaísmo, o Messias não é uma coisa divina, sobrenatural, é apenas um líder político mortal. Eu aqui não falei, existem outros textos de Maimônides, deste mesmo autor, que ele diz que o Messias vai morrer, tá certo? Ou seja, o Messias é mortal, não é um ser divino nem nada desse tipo. E esse Messias vai morrer e ele é apenas um homem e ele também estará sujeito às leis da Torá, que é sim a coisa mais importante da humanidade para o judaísmo e não o Messias, tá certo? Para o cristianismo é o Messias, ora, né? O próprio nome da religião cristianismo, a religião do Messias, do Cristo. O judaísmo não tem essa importância toda para o Messias. E sobre os princípios da lei judaica, uma coisa interessante. Isso aqui é o Sidur completo, tá bom? E tem aqui uma edição dos 13 princípios de Maimônides, que não foi Maimônides que escreveu essa edição, né, dos 13 princípios como uma proclamação, como um credo, mas também, é claro que é um texto judaico, tá certo? Então eu vou procurar aqui. Página 120 do Sidur completo tem aqui os 13 princípios da fé judaica, tá bom? E olha aí, o princípio de número 9 diz o seguinte: eu creio com fé completa que esta lei não foi trocada,
nem haverá outra lei por parte do Criador, bendito seja o seu nome. Então, para o judaísmo, não jamais terá uma coisa nova além da Torá. Não tem coisa nova. E para o cristianismo, sim, existe uma coisa nova, que era Jesus, que ele veio reinterpretar a lei, tá bom? Jesus, inclusive, mudou leis de Moisés, nós sabemos disso. Por exemplo, ele disse que o divórcio era errado e o divórcio é da Torá, tá certo? Nós sabemos disso aí. Existem coisas novas, sim, no Novo Testamento. Jesus diz que quem olhar para uma pessoa, para uma mulher, já comete adultério. Isso é uma coisa totalmente nova. Isso não está na Torá, em lugar nenhum, tá bom? Então, existem coisas novas no Novo Testamento. O Novo Testamento é uma coisa nova, o próprio nome já diz, e não uma continuação da Torá. Então, o movimento judaico-messiânico fica aí em um dilema, porque ele aceita um judaísmo, ele diz aceitar um judaísmo tradicional, que inclusive seguiria os princípios de Maimônides, alguns deles chegam a dizer isso, tá certo? Mas ao mesmo tempo seguem o Novo Testamento e fica aí um impasse. Por quê? Porque o judaísmo tradicional diz que o ponto alto da história é a Torá, tá bom? E os dias do Messias não é essa coisa toda que o cristianismo tem pintado, é apenas Israel soberano com um rei que se chama Messias. E para o cristianismo, não. Para o cristianismo, a Torá serviu de aio. Isso está escrito em Gálatas. Vocês vão rasgar isso do Novo Testamento? Vocês não rasgam. Está escrito em Gálatas que a Torá é apenas um aio para levar até uma coisa mais importante, que essa sim é Jesus, né? Então, existe uma contradição entre Maimônides e o Novo Testamento, certo? Então, gente, eu não quis de maneira nenhuma neste vídeo falar de todas as contradições do movimento messiânico ou do movimento que se diz judeu tradicional que crê no Novo Testamento, mas aqui eu comecei uma série de vídeos que vai ter essa temática, tá bom? Vou gravar outros vídeos neste assunto. Se você não gostou do vídeo, por favor, não tem motivos para você dar o não gostei ou para você falar mal de mim nos comentários, porque eu não estou aqui desrespeitando ninguém, estou apenas mostrando minha opinião, tá bom? Se você tiver algum comentário respeitoso, mesmo discordando de mim, eu não me importo que você discorde, desde que você tenha aí respeito. Muito obrigado por ter assistido ao meu vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, aperte em inscrever-se.